Bom dia. Não sei se quem nos seguiu regularmente se apercebeu daquilo que estamos prestes a finalizar. Pois é, a Associação Portuguesa da AVC e Ângelos TV produziram um excelente documento de trabalho em forma de livro televisivo que abrangeu os principais fatores de risco de infarto e de hemorragia cerebral. Toda esta informação tem, como vimos, interesse para a população geral, para muitos estudantes e professores, para as universidades séniores e, em especial, para a maioria dos profissionais de saúde em geral. Após este episódio de hoje sobre o alcoolismo, restará a falar sobre a dieta das dietas, ou sobre a mãe de todas as dietas, a dieta mediterrânea. Na semana passada citámos uma das mais intrigantes complicações do alcoolismo, a amnésia ou apagão alcoólico. Instruímos as pessoas a ajudar um alcoólico crónico e demos alguns conselhos a todos aqueles que têm um comportamento nocivo com o álcool, ou seja, a todos aqueles que abusam fortemente do álcool. Hoje vamos explicar o que é que se deve fazer quando estamos perante um indivíduo muito bêbado. Vamos informar o que é que se deve fazer quando se está com uma ressaca e, finalmente, fornecer algumas noções breves sobre o tratamento do alcoolismo. Como é que nós podemos ajudar uma pessoa com uma bebedeira grave, ou seja, uma intoxicação aguda alcoólica? Deixamos essa pessoa num qualquer sítio e ficamos indiferentes? Deixamos essa pessoa dormir num qualquer lugar e vamos embora? Damos-lhe de beber muito café, lavamos a sua cara e depois deixamos-la de parte? Deitamos-la mais ou menos confortavelmente e continuamos a festa sem lhe prestar mais atenção? Não, nada disto. É preciso ter outra atitude. A bebedeira ou intoxicação aguda com álcool é uma situação potencialmente perigosa, pelo que jamais deve ser desvalorizada, desprezada ou negligenciada. Nunca ninguém com uma bebedeira ou intoxicação aguda com álcool deve ser subestimado e muito menos abandonado, em especial se for jovem, tendo em consideração a fragilidade do seu organismo e a hipersensibilidade perante o álcool nesta fase da vida. Uma bebedeira forte é uma situação potencialmente fatal, porque leva ao coma alcoólico. Por essa razão, deve ser sempre acompanhada até à sua resolução quase completa. Não se pense que o coma alcoólico é uma situação rara. Só em menores, registraram-se em Portugal 1.270 comas alcoólicos no ano de 2017. Se a intoxicação aguda alcoólica for ligeira, porque a vítima está eufórica, a falar muito excitada, muito divertida, com a sensação de que tudo pode dominar, mas que ainda não tenha vômitos, sem comportamentos estranhos, ou impróprios, ou sem sonolência, basta dizer a essa pessoa para não ingerir mais álcool e depois ficamos de olho nela, à distância, porque não temos a certeza se todo o álcool que bebeu ainda está a fazer efeito. Se já estiver com vômitos, a cambalear ou com alguma sonolência, aconselhamos a que se sente e que deixe de beber mais. Se estiver demasiado sonolento e a vomitar muito, não o deixe adormecer. Não o deite. Ou dito de outra forma, nunca deixe adormecer completamente um alcoólico que esteja a vomitar. Vá falando com ele, ofereça-lhe 1 ou 2 cafés, sente-o confortavelmente, não o deite, sente-o confortavelmente e também permaneça com ele. Se a bebedeira não for de cerveja ou vinho, pode e deve oferecer-lhe água ou sumo, porque é muito possível que possa estar desidratado. Não o deixe beber mais. Se estiver frio, cubra-o com agasalho ou leve-o para perto de uma fonte de calor. Se ao fim de 1 ou 2 horas o intoxicado já estiver menos sonolento ou mais acordado, isso significa que pode levá-lo a casa ou chamar um táxi para o mesmo efeito. Se ao fim desse mesmo período de tempo a sonolência ficar ainda mais intensa, isto é, se já não conseguir que ele fale, mesmo com um chamamento forte ou com pequenas bufetadas na cara, ou se verificar que está com uma sonolência que não é acordada pelo vômito, então o melhor que tem a fazer é telefonar ao 112 e relatar esta situação. Esta sonolência excessiva
pode continuar a agravar-se e a degenerar em coma, sendo preciosa a atenção médica urgente. Quanto mais sonolento estiver, mais perigosa está a ser a bebedeira. A pessoa bêbada, demasiado sonolenta, porque já não fala, não acorda quando falamos com ela, ou não acorda quando vomita, e só reage quando o aleijamos a sério, deve ser deitada de lado, com a boca o mais próximo possível do chão, ou então de barriga para baixo. Só assim se pode evitar que essa pessoa se possa engasgar ou asfixiar. Só assim se pode evitar a queda da língua para trás, que lhe pode provocar a paragem da respiração. Se o bêbado deixar de reagir a qualquer estímulo, não esboce qualquer reação, por mais que lhe mexamos, ou batamos na cara, ou aleijamos nas pontas dos dedos ou nos mamilos, estará já com um grau importante de coma alcoólico. Está quase que completamente inconsciente. Neste caso, o melhor que tem a fazer é ver se está a respirar e ver se tem pulso palpável, seja ao nível do punho, seja ao nível do pescoço, seja ao nível da virilha, na medida em que estas são as zonas onde passam as artérias mais facilmente palpáveis. Se palpar pulso, significa que o coração está a funcionar. Se o bêbado inconsciente não estiver a respirar, mas ainda estiver com o pulso palpável, faça-lhe somente a respiração boca a boca e peça a alguém para telefonar para o 112. Na intoxicação alcoólica aguda, grave, a paragem da respiração pode acontecer mais cedo do que a paragem do coração. Se o bêbado inconsciente não estiver a respirar e não estiver com qualquer pulso palpável, isso significa que os pulmões e o coração dele pararam. O melhor é iniciar rapidamente manobras de reanimação, ou seja, a massagem cardíaca e a respiração boca a boca, até chegar à ajuda médica e manda alguém pedir que contacte o 112. Quando alguém telefona para o 112, é recomendado que relate o estado de consciência do bêbado, a quantidade e o tipo de bebidas alcoólicas ingeridas, em quanto tempo é que as mesmas foram consumidas, a hora da toma da última bebida alcoólica e a presença de alguma ferida ou de algum traumatismo no corpo ou de sinais de violência sexual na vítima e ainda se existe algum medicamento ou droga por perto. Se estiver com um diabético bêbado, a possibilidade de hipoglicemia é muito grande e real. Se estiver sonolento, mas acordável ao chamamento, pode dar-lhe 2 pacotes de açúcar em meio copo de água e por precaução, já que, e repito, a possibilidade de hipoglicemia é significativa. Mesmo os que não são diabéticos podem ficar com a glicemia muito baixa se a embriaguez grave for muito acentuada. Se o diabético bêbado já não conseguir falar, já não acordar com bofetadas na cara, é porque está demasiado sonolento ou até mesmo quase inconsciente. Neste caso, a possibilidade de estar com hipoglicemia grave é ainda mais alta. Neste caso, não dê nada pela boca. Deite-o de lado, com a boca o mais próximo possível do chão, e, se puder, prepare uma papa de açúcar e coloque-o na boca ao lado da bochecha. Telefone depois para o 112 e relate com o máximo de precisão e com toda a calma a situação que está a viver. É aconselhável que toda a vítima de intoxicação aguda alcoólica que seja ligeira, mas principalmente na grave, possa ser acompanhada por um amigo ou familiar até casa ou até ao hospital, respectivamente. Agora vamos falar sobre ressaca. O que é a ressaca? A ressaca é o período em que se segue ao dia em que se bebeu álcool de modo excessivo. É o dia seguinte a uma grande bebedeira. É bastante comum. Costuma surgir após a completa eliminação do álcool do seu corpo. De um modo geral, cerca de 8 horas após o festim alcoólico. As mulheres são mais atingidas do que os homens. A ressaca é vista por alguns especialistas como o primeiro episódio de síndrome de abstinência alcoólica. A ressaca tem, na verdade, bastantes semelhanças com a síndrome de abstinência,
uma situação abordada no programa anterior. Será que ainda se lembram? A gravidade da sintomatologia é variável de pessoa para pessoa e de ocasião para ocasião. Pode originar dores de cabeça, dores no corpo, dores no estômago, falta de apetite, enjoo, vômitos, boca seca e amarga, mal-estar geral, cansaço, suores, tonturas, hipersensibilidade à luz e ao som, irritação, ansiedade, tremores, por vezes depressão, sonolência, falta de memória e de concentração, de raciocínio e incapacidade para trabalhar adequadamente. A ressaca começa a melhorar ao fim de algumas horas e costuma desaparecer em menos de 24 horas. A ressaca não aparece em todas as pessoas. Em algumas isso é habitual e noutras nunca aparece, à semelhança do que sucede com a síndrome de abstinência alcoólica. As pessoas que já apresentam uma grande tolerância ao álcool ou são dependentes do álcool e as pessoas que tenham certos fatores genéticos protetores não desenvolvem ressaca. Outros têm alturas em que a desenvolvem e outras alturas em que não a desenvolvem. Isto pode ser explicado por aspectos psicológicos conjunturais, pela lentidão com que a pessoa se embebeda, pela quantidade de água ou de comida ingerida durante o período em que esteve a abusar de álcool, pelo tipo de bebidas alcoólicas consumidas e pelo hábito de beber muita água antes de ir dormir, entre outras razões. As ressacas são, na verdade, mais frequentes naqueles que ingerem grandes quantidades de álcool em pouco tempo e naqueles que bebem vinho tinto, licores, bebidas destiladas escuras, incluindo uísque, rum, conhaque, coquetéis alcoólicos, aguardentes escuras e menos frequente naqueles que ingeram bebidas alcoólicas claras, como o vodka, o gin, tequila branca, aguardente clara, vinho branco ou espumante ou cerveja. Os abusadores de álcool que, em paralelo, sejam fumadores, têm também mais tendência para desenvolver ressacas ou ressacas mais intensas. As pessoas que sofrem de ressaca têm mais tendência para ficar dependentes do álcool, sendo, portanto, fundamental que essas pessoas cortem com o abuso do álcool o mais rapidamente possível. E como é que se trata uma ressaca? Depois de instalada, a ressaca não é fácil de tratar. A pessoa deve comer e hidratar-se convenientemente durante todas as horas de ressaca, já que, como disse, a ressaca não ultrapassa geralmente as 24 horas de duração. Não se esqueça, o álcool desidrata o cérebro e o corpo. A hidratação deverá ser, assim, fazer parte de todos aqueles que se queiram livrar da ressaca. Só as queixas de ressaca mais maçadoras, mais arreliadoras, devem merecer atenção. Se tiver dores de cabeça ou dores no corpo, tome paracetamol com moderação. Se tiver náuseas ou vômitos, tome metoclopramida. Se tiver insónias ou ansiedade, tome um ansiolítico. Um dos melhores remédios de ressaca continua a ser um bom sono. Durma algumas horas e logo verá que, quando acordar, sente-se como novo. E estão descritas ainda uma série de medidas de eficácia muito duvidosa. Há quem sugira 2 chávenas de café forte, sem açúcar, logo que acorda. Há quem proponha a ingestão de fruta ou de sumo natural, porque dizem os seus adeptos que a frutose ajuda a eliminar mais depressa o álcool e a curar a ressaca. Há quem preconize alguns tipos de chás, incluindo o chá verde. Há quem use o carvão vegetal antes do consumo de bebidas alcoólicas e 1 grama antes de chegar a casa, porque ajuda a absorver o álcool e toxinas. Nos casos em que o excesso não foi programado, toma 1 grama de carvão ativado no fim da embriaguez, geralmente antes de deitar-se, porque, dizem os seus defensores, os sintomas de ressaca ficam mais brandos. Há quem beba 1 colher de azeite ou 1 copo de leite antes de iniciar a eventual bebedeira. Existem ainda muitas outras recomendações, muitos outros medicamentos, vários produtos naturais, mas a evidência científica para todos eles é muito baixa. Por outras palavras, não há qualquer medicamento ou produto natural que cure a ressaca. Portanto, se vos propuserem comprar este ou aquele medicamento, este ou aquele remédio natural, não o façam. Nenhum vai surtir efeito e só vão gastar dinheiro. Toda a panóplia de produtos à venda para tratar a ressaca não passa, pois, de mais um negócio, muitas vezes pouco ético.
A melhor maneira de prevenir a ressaca é mesmo não beber demasiado álcool. Mas se não conseguir evitar a ingestão de álcool, beba um copo de água por cada bebida destilada. Essa atitude pode salvá-lo da ressaca. A ressaca pode ser atenuada ou evitada se não ingerir vários tipos de bebidas alcoólicas na mesma ocasião e se alongar o tempo de ingestão das bebidas alcoólicas, se não misturar as bebidas destiladas com bebidas com gás, se não fumar ou fumar muito pouco enquanto estiver a beber e, por fim, se comer alguma coisa no período em que está a consumir perversamente o álcool. Como se trata o alcoolismo? O tratamento do alcoolismo deve englobar os aspectos clínicos, sim, psicológicos e sociais. Dito de outro modo, o tratamento deve incorporar sistematicamente a mente e o corpo, não se esquecendo dos ambientes familiares, laborais e sociais. O tratamento só é possível se o alcoólico o desejar, se tiver determinado em livrar-se do vício. Reconhecer que precisa de ajuda é o primeiro passo. O tipo de tratamento depende do tipo de alcoolismo de cada indivíduo. Por esta razão, é fundamental que o alcoólico seja o mais completo e honesto possível para com os profissionais de saúde. O tratamento do alcoólico que não desenvolva dependência não é igual ao daquele que costuma ter sintomas devido à falta de álcool no corpo. Ao contrário do primeiro, este necessita de passar por um período de desintoxicação realizado em meio hospitalar, num internamento, porque envolve alguns riscos. A desintoxicação realiza-se em hospitais com serviços de psiquiatria e em unidades de alcoologia, localizadas em Lisboa, Porto e Coimbra. Repito, unidades de alcoologia, um nome pouco popular, não acham? E o que são essas unidades de alcoologia? São centros especializados no tratamento de pessoas que abusam fortemente do álcool ou que estejam já dependentes do álcool, em regime de ambulatório ou em internamento, sem custos para os utentes. Após a desintoxicação, o alcoólico deixa de estar dependente fisicamente do álcool, repito, fisicamente, mas vai continuar dependente em termos psíquicos. Vai continuar com o seu pensamento preso ao álcool. Consumir álcool é algo que permanece sempre no seu espírito. Por esta razão, vai necessitar de acompanhamento regular e vai ter que ficar a usar medicamentos que causem repulsa ou aversão ao álcool. As possíveis causas de alcoolismo, sempre detectadas, devem ser tratadas. Combater a compulsão, ou seja, o desejo intenso e descontrolado de beber álcool, é também crucial. Os psicólogos são essenciais na realização de terapias cognitivo-comportamentais e motivacionais e, por conseguinte, são essenciais no tratamento do alcoolismo e da compulsão alcoólica. O envolvimento da família e amigos é crucial na recuperação e as comunidades de alcoólicos, como os alcoólicos anónimos, são muitas vezes preciosas no apoio ao alcoólico crónico. O alcoolismo é uma doença tratável, mas ainda sem cura. O alcoólico e os seus familiares devem lembrar-se que a recaída é comum, podendo surgir num em cada 2 processos de reabilitação. Isso não significa, contudo, que a pessoa não venha a vencer a doença da próxima vez. Quando o alcoolismo estiver complicado por outro tipo de doenças relacionadas com o consumo exagerado de álcool, como é o caso da cirrose hepática, então o paradigma do tratamento do alcoolismo muda completamente, uma vez que os médicos vão partilhar o tratamento do alcoolismo com essas doenças. Depois destas breves noções sobre o tratamento do alcoolismo, eis-nos chegados ao fim de toda a problemática sobre esta doença. Por estar a acabar a primeira parte do Juntos pela Saúde, vou terminar citando algumas reflexões sobre a esperança. A esperança que a Associação Portuguesa da AVC vem nutrindo quanto à importância e impacto que este programa, Juntos pela Saúde, possa ter tido ou possa vir a ter junto de todos vós.
E o que é, pois, a esperança para Aristóteles? Passo a citar: a esperança é o sonho do homem acordado. E para Voltaire? A esperança é o alimento da nossa alma ao qual se mistura sempre o veneno do medo. E para Victor Hugo? A esperança seria a maior das forças humanas se não existisse o desespero. Para mim, Mota Tavares, e despindo-me de todo o pretenciosismo, a esperança é a doce ilusão que dá sentido ao futuro, fundamenta, sustenta, apimenta, mas também desalenta e atormenta. Bom dia a todos e até ao último programa desta série de Juntos pela Saúde, que irá abordar o tema da dieta mediterrânea. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.